Quinta-feira é dia de conhecer um pouco mais da história de Joinville. Dia da gente voltar no tempo e descobrir como surgiram as ruas que deram origem à colônia Dona Francisca. No passeio de hoje, a Maria Cristina Dias vai nos levar para conhecer a rua Padre Carlos, na região central da cidade. Hoje nós vamos falar sobre uma rua que faz parte da história de Joinville desde o início da colonização. Mas que hoje, quando a gente passa, a gente pensa que é só um atalhozinho entre a Avenida Juscelino Kubitschek e a Rua do Príncipe. É a Rua Padre Carlos, uma rua que já foi muito importante para a história da cidade e que deve seu nome ao Padre Carlos, o primeiro vigário católico aqui da colônia Dona Francisca. Padre Carlos, ela nasceu como Rua da Escola, porque ali ficava a escola do Padre Carlos, uma escola criada logo em 1858, que a princípio era particular, mas que logo foi transformada em escola pública, a primeira escola pública da colônia Dona Francisca. E durante décadas ela formou gerações e gerações de joinvilenses. O Padre Carlos, ele trabalhou nessa escola até 1906, até o ano em que ele morreu. Depois, ela continuou a funcionar como escola Conselheiro Mafra, e muitas pessoas estudaram nela. E depois, mais adiante, já na década de 30, ela foi sede da Prefeitura Municipal de Joinville, também por muitos anos. O prédio da escola do Padre Carlos, ele foi erguido em 1858 e ficou naquele local até 1974. Mas que local? Exatamente onde passa hoje a Avenida JK. Ele foi demolido no início dos anos 70 para ceder lugar à Avenida JK, a ligação norte-sul, que ligava a Dr. João Colim no norte à Avenida Getúlio Vargas no sul. Um outro local muito importante da Rua Padre Carlos foi o Clube Joinville. O Clube Joinville, o prédio dele ainda está lá até hoje. Ele foi erguido em 1913 e ele foi um importante reduto de discussões políticas, partidárias. Era um local onde os republicanos se reuniam. Isso no início do século XX. E ao longo do século XX, ele ficou marcado por uma outra coisa. Ele ficou marcado pelas festas, pelos carnavais, pela folia. Época de carnaval, a juventude joinvilense se reunia lá e dançava e pulava até o chão tremer. Os mais antigos diziam que se o chão não tremia, é porque a festa não estava boa. O Padre Carlos foi uma figura fundamental nos primeiros 50 anos da colônia Dona Francisca. Foi quando ele chegou que começou a ser erguida a Igreja Católica, no alto do morro da Rua do Príncipe. E até hoje, a Rua Padre Carlos nos lembra dessa figura que foi tão importante aqui na nossa região. Que espetáculo, né? E quanta informação a gente fica sabendo da história de Joinville através da origem das ruas de Joinville. É sempre um prazer, né? Conhecer um pouco mais de todas essas histórias. E o livro Ruas de Joinville, a segunda edição, já está à venda nas livrarias da cidade e também pelas redes sociais da Maria Cristina Dias. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais, procure Ruas de Joinville.